Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né? Como diz o nosso irmão, a mais uma noite da Semana Espírita de Arcos. A gente sabe do envolvimento da espiritualidade para com a Semana Espírita de uma cidade. A gente nota que os ambientes mudam, porque corações se elevam os pensamentos e faz vibrar numa só sintonia. E o tema proposto, a temática para nós dessa noite, que é o amor, gostaria que todos também se envolvessem nessa temática. Porque foi isso que o Cristo veio fazer entre nós encarnados. Ele veio trazer algo, até mesmo a própria palavra, que o amor não é uma palavra, ele é força que irradia. Então que todos nós possamos sentir. Eu só gostaria de fazer o convite também, né, a todos os ouvintes da Rádio Fraternidade, para o CEL de 2018, dias 26, 27 e 28 na cidade de Uberlândia. Convidamos a todos a estarem no Center Convention, sabendo que as vagas são limitadas. Então entre lá no portal, se inscreva, tem o site também, já está sendo bastante divulgado. Convidamos a todos os ouvintes a participar. www.radiofraternidade.com.br. Então todos sintam convidados, excelente, nós já tivemos em alguns, né? Esse será o quarto, né? Terceiro, perdão. Então, convidamos a todos a estarem lá com os nossos irmãos, nós também vamos estar presentes. E falando da temática, a gente gostaria de lembrar, né, nós espíritas, principalmente no dia de hoje, uma data que para nós de valiosa importância, dia 3 de outubro de 1804, o nascimento do nosso professor, né, Hippolyte Léon Belisário Rivaio, nascia na cidade de Lyon, na França. Então, não só as nossas vibrações, mas nossa eterna gratidão a esse homem de bem também, que trouxe a doutrina espírita para nós, encarnados e desencarnados. Então, através dos espíritos, nossos irmãos que por aqui passaram, pelas experiências adquiridas, e o nosso irmão, com todo o amparato, com toda a sua dedicação, consegue fazer a nossa doutrina espírita, com auxílio também de muitos que ali estavam ao lado dele, Camilo Flammarion, Gabriel Delane e vários outros. E para falar do nosso tema da noite, que é a temática do amor, a gente gostaria de fazer um convite a todos vocês. Imagine que a partir de hoje, todos nós fôssemos viver em paz. Não a paz exterior, mas uma paz interior. Porque o homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, ali tem uma compilação de várias virtudes. E segundo Kardec, não estão todas ali. Mas o amor é presente em todas elas. E para que a gente faça essa proposta da paz interior, porque o caminho não é um caminho para a paz é que é o caminho. Então tudo começa dentro, como o nosso mestre nos ensinou. O reino de Deus está dentro de nós. É essa busca que devemos ter, nós espíritos imortais. Acredito que cada um que aqui está, mesmo com pouco que leu, com pouco que aprendeu, nessa noite possamos refletir juntos. Peçamos auxílio ao nosso mentor, para que nos intue, para que nos auxilie, para que entendamos não só as palavras que serão ditas aqui, mas as vibrações que são emanadas para nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados que sempre vêm em todos os estudos de uma casa, e principalmente como uma casa do Dr. Bezerra. Né? Então, essa proposta da paz, ela começa para nós com uma aceitação. Como que está o nível da nossa aceitação nos dias de hoje? Porque a gente encontra
em todos os nossos irmãos que por aqui passaram e deixaram as suas experiências uma enorme aceitação. E uma das maiores que eu pude estudar até hoje é o nosso irmão mais velho, nosso mestre Jesus, ao deixar ser crucificado como um cordeiro. Porque do alto das suas virtudes, Jesus poderia ter alterado, mas assim não fez. E deixou a lição inconfundível: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Então, expressões de amor essa noite teremos muitas. A que eu vou absorver, a que vai trazer o entendimento para que eu consiga prosseguir na minha caminhada de espírito imortal, é necessário que eu tenha aceitação. É necessário que se trabalhe em mim, no meu espírito. Porque já dizia o nosso amado Chico, aquele que abre as portas do coração para a aceitação, se conecta com a luz divina. E a gente vai ver que tem, nós chamamos de estrelas guia, que caminha junto com a aceitação, que é a simplicidade. A simplicidade, na sua forma absoluta, a gente observa todos os sábios, porque um sábio, ele não necessita mostrar a sua simplicidade. Ele já o faz de forma natural. E a gente vai encontrar em algumas obras, onde o Chico psicografou, e eu gosto muito de Lázaro Redivivo, onde o nosso irmão X, ele começa falando do próprio Lázaro. Lázaro de Betânia, amigo de Jesus, irmão de Marta e de Maria. Ao voltar do sepulcro, Lázaro sente em seu coração uma saudade imensa de retornar a ver os amigos no templo. E ao se deparar, já chegando no templo, é recebido por dois antigos companheiros, Efraim e Abiúde, dos quais não recebem ele com a mesma alegria. Já levantando a voz contra Lázaro, o morto voltou, o morto não pode voltar. É contra a lei, é contra a nossa lei. E Lázaro já sente no fundo do seu coração que algo ali não iria bem. E assim todos aqueles que estavam dentro do templo ouvem essas palavras e vêm até onde está Lázaro. Alguns que estavam em orações, alguns que estavam até mesmo buscando o nosso Criador. Mas sai pela curiosidade para saber quem que estava lá fora. E assim todos começam a declamar: morto aqui jamais, é contra todas as leis e os profetas. Não podemos te aceitar aqui. E chega um doutor da lei, por nome de Absalão, já pega a sua vestimenta e o segura, dizendo que iria levar para o sinédrio, porque lá sim ele iria ser julgado conforme as leis. E Lázaro, conforme o nosso pedido aqui no início, já estava com a sua paz interior reestabelecida, reequilibrada. Não absorve o que estava à sua volta, a multidão que o clamava como morto, porque Lázaro já tinha os olhos espirituais bem abertos. E fala sem temer, para todos que estavam ali, inclusive o que estava segurando as suas vestes: o que me deu a vida novamente, pode também dar para todos vocês. Não temas mais. E Lázaro olha para dentro do templo e vê paredes de ouro, tapetes persas, aquele rico cenário. E assim todos se aquietam quando ouvem a frase de Lázaro. Lázaro se desfaz da mão daquele irmão e sai em caminhada. E busca o primeiro lugar que vem à sua mente.
à casa de Simão Pedro, onde a maioria dos discípulos ali estavam. Ao se sentar à mesa, é muito bem recebido pelos irmãos que não tinham incompreensão, pelos irmãos que não traziam os dogmas de uma religião. Abertos à aceitação, Simão Pedro e todos os discípulos que ali estavam, agradece por Lázaro fazer parte dos ensinamentos do Cristo. Então, meus irmãos, por aí a gente já tem um campo vasto para estudar sobre o amor, sobre a aceitação que nós devemos buscar e que a doutrina espírita traz para nós de todas as formas, mostrando para nós, indicando que o caminho da simplicidade é um caminho que todos nós devemos percorrer, para que possamos aprender, não mais buscar aflições como o mundo nos dá. É necessário que estudemos sim, e nesse capítulo valioso, chamamos assim, capítulo 17, Sede Perfeitos, traz um enriquecimento de extrema importância para todos nós. Mas é no livro dos Espíritos, especialmente no livro 3º, que nós vamos encontrar as leis morais. E no 11º existe essa lei, que é a lei de justiça, amor e caridade. Porque, segundo Kardec, essas 3 palavras, aos olhos de Jesus, elas andam juntas. Porque o mestre, o tempo todo, para trabalhar o amor, ele teve justiça, mas nunca deixou de fazer a caridade. Todas as vezes que ele fez caridade, ele fez com amor e dentro da justiça divina. Esse capítulo 11º, ele vai da questão 873 a 889. E Kardec começa perguntando para os espíritos na 873, para que nós entendamos as formas naturais e aprendamos. Kardec pergunta se é natural a justiça ou ela advém de ideias adquiridas. E os espíritos respondem para Kardec: é de tal modo natural. Mas temos primeiro um pensamento de injustiça, porque o progresso moral, ele auxilia a desenvolver esse sentimento, mas não o dá. Deus coloca no coração dos homens, e vamos encontrar nos homens mais simples exatas noções de justiça do que nos homens mais sábeis. Então a gente volta lá dentro da resposta um pouquinho e vamos olhar pelas frases. Né? Se o sentimento de justiça é natural, mas o que vem primeiro é um pensamento de uma injustiça, vamos nós, quando a gente vê alguém fazendo uma injustiça com um irmão, não dá vontade de ir lá e fazer a mesma justiça com aquele que está fazendo mal? Não é esse o primeiro sentimento que vem nos nossos corações? E ali os espíritos continuam respondendo, né, que esse sentimento de justiça, ele desenvolve conforme a moral, mas não é dado. Ou seja, o que era necessário nós fazer? Apaziguar os dois lados, levar consolação para aquele que recebeu a injustiça e esclarecimento para aquele que está cometendo. Essa é a justiça, com amor. E isso é caridade. E daí a gente continua vendo que a resposta ela vai mais fundo, dizendo que Deus coloca no coração do homem esse sentimento de justiça. Lembram quando Jesus disse sobre a semente? Que nós recebemos as virtudes como o homem de bem as desenvolveu? Nós recebemos elas como sementes. Por isso que é necessário que aprendamos. Por isso que João disse no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Não a minha verdade, a verdade do Pai, do Criador, que o Cristo veio trazer através do amor. E dali a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 17, ele começa assim para nós: caracteres da perfeição. Ali tem o maior ensinamento de amor que eu acho que todos nós devemos aprender. Amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e orar por aqueles que nos caluniam. Porque se não amamos aqueles que já estão ao nosso lado, que fazemos nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Se não saudardes os vossos irmãos, que fazei nisso mais do que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5. Fala de Jesus. Jesus, quando ele fala a última frase, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, nós temos que lembrar para qual cultura, para quem que Jesus estava falando. Porque alcançarmos a perfeição do nosso Criador, o Mestre sabe que para nós não iríamos conseguir. Mas ele deixa ali o esforço, para que esforcemos, aprendamos a amar a todos indistintamente, se for amigo, se for inimigo. Mas aí, quando a gente volta na questão que nós trabalhamos aqui agora, a gente sabe que a forma natural é difícil ainda para nós espíritos em prova e expiação. Mas Kardec, na 887, ele faz essa pergunta para os espíritos. Disse Jesus: amai os vossos inimigos. Ora, o amor aos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a falta de simpatia entre os espíritos? E os espíritos respondem: sem dúvida, o amor aos nossos inimigos não deve ser como com os nossos amigos. Então ali Jesus já está dizendo para nós perdoá-los, pagar o mal com o bem, porque assim nos mostra a elevação moral e espiritual superior. Porque pela vingança nos tornamos inferiores àqueles que não conseguem. Vê a profundidade dessa palavra amor? E nós temos muito campo para trabalhar ela. E eu escolhi para essa noite, eu acredito que a maioria já deve ter visto falar, numa obra que foi psicografada em 1938, intitulada pelo próprio Emmanuel, A Caminho da Luz. Essa obra, Emmanuel começa falando da formação do orbe. Ele não conta como os historiadores, muito menos com o resto que sobrou das civilizações do passado. Emmanuel traz para nós, do mundo espiritual, da luz que nunca se apaga, sobre o olhar e as vistas do nosso Criador. E ele vem dizer no capítulo 1 desse livro, sobre a comunidade de espíritos puro. Rezam as tradições do mundo espiritual que todo o sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo, do qual Jesus é um desses membros da Pleiade de Cristos que rege o nosso sistema solar. E ele não só operou, mas também trabalhou para que nós temos a raça humana da qual temos nos dias de hoje. E Emmanuel vem falar para nós da importância dessa obra. Ela trouxe, até 1938,
2 reuniões que essa pleide de espíritos puros fizeram. Uma foi a desprendida do nosso planeta, da nebulosa solar, e a segunda foi a vinda do Cristo à face da terra. Aí nos remete a uma incógnita, porque quando a gente estuda o Velho Testamento e a gente vai na Gênesis de Moisés, no seu capítulo 1, versículo 1, cantado pelo povo hebreu, ali tem um verso que chama muita atenção de nós. Eu sei que muitos parece que não vão entender, mas a hora que eu falar, com certeza, as nossas consciências, elas revivem algo que nós já aprendemos. Porque como espíritos imortais, e hoje espíritas, nós já passamos por todas as religiões da Terra. E na Gênesis de Moisés está lá, escrito e cantado pelo povo hebreu. Breshim bara Elohim, veta shamai vet hare. O maior hino sobre o monoteísmo declamado pelo povo hebreu, que traz a fé no Deus único, coloca para nós o verbo bará no singular. Mas Deus, não como El, mas Elohim, deuses. E por muitos séculos, historiadores, teólogos, estudiosos e filósofos se debruçaram sobre esse versículo. Porque se fala de um Deus único, como que traz uma fala de Elohim? E somente depois de muitos séculos, com a psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, a gente vem a saber que ali está falando desses espíritos crísticos que regem o nosso sistema solar e que Jesus é o governador do nosso orbe, do nosso planeta. Jesus operou com amor, justiça e caridade todas as formações desse orbe. Ele, ao desenvolver, talhando cada parte do nosso planeta. Por isso que vemos a beleza em tudo que o homem não pôs a mão, nós consigamos encontrar. Porque ali está a mão do nosso Mestre Jesus, sobre as vistas do nosso Pai, que irradia amor, porque gostaria de ver os seus filhos na melhor escola. Pensa nós como pais, aonde que você levaria o seu filho? Não seria para as melhores escolas? Para que ele tivesse a oportunidade de aprender? Pois foi assim, que pouco mais de 4 anos, agora, que os estudiosos, os astrônomos, vêm revelar para nós, que 32 anos-luz da Terra, existe um sistema solar muito parecido com a Terra. No zodíaco, ele parece um cocheiro, uma cabra. Mas Emmanuel fala para nós que é o sistema solar de Capela. Que ali, como nos dias de hoje, naquela época, 4,5 bilhões de anos atrás, espíritos passavam pela transformação e regeneração. Mas muitos não acompanhavam esse trabalho de amor. E foi necessário que essas pleiades de espíritos crísticos, sob as vistas do nosso Criador, trouxesse esses espíritos para cá. No mundo que ainda primitivo, engatinhava, a gente vai ver a necessidade, mesmo com somente um passo à frente dos nossos irmãos, nós somos capazes também de trazer desenvolvimento. Talvez não desenvolvimento moral, mas desenvolvimento de uma forma que nós consigamos
com os nossos exemplos para os nossos irmãos. E Emmanuel vem dizer que terra, mundo regenerador, mundo escola, mundo que ensina, mas também que acrisola. Foi na queda dos capelinos que aqui nós tínhamos 2 raças que já desenvolvia e 4 vieram degradadas. A primeira delas é a nossa mãe África. Um povo que tinha formação em tribos, que queriam bem, que auxiliavam uns aos outros a se alimentarem. Mas a sua pele, que traduzia o sol, queria somente para os da sua tribo. Não queria compartilhar o que eles haviam aprendido com outras tribos ou com outros povos. Mas o segundo povo que aqui se desenvolvia, segundo Emmanuel, está na região da Ásia, a China milenária, do qual a gente toma uma posição que muda um pouco a história de nós do Ocidente. Porque lá tem alguns livros sagrados com mais de 6.000 anos, como o I Ching. Aí a gente para e pergunta, aonde que está Adão nessa história? A raça adâmica é uma dessas raças, desses agrupamentos degradados de capela, que vem também para aprender na escola da Mãe Terra. O primeiro agrupamento que vem, segundo Emmanuel, é o povo egípcio. O povo egípcio traz uma ciência que toda a humanidade da época não comportava. Foi o povo mais apaixonado que teve até hoje pelo céu. Eles traziam com eles um conhecimento da imortalidade da alma, que somente o corpo é que morre, e uma comunicabilidade com os espíritos indescritível. Mas é um povo que se fecha nas pirâmides, deixando ali grafados os roteiros futuros da humanidade. Não roteiros como catástrofes, mas roteiros de espíritos experimentados, que deixa ali várias exemplificações. Por isso que a gente nota, e Emmanuel vem afirmar isso para nós, que quase a sua totalidade já retornou para a capela, mas que alguns grupos de egípcios, eles ficaram para o trabalho de auxílio a Jesus, a fazer com que essas sementes do amor, em todos os espíritos que aqui reencarnam, sejam desenvolvidas. Mas o segundo agrupamento, a gente vê que é uma raça forte, que é o povo hebreu. Fé monoteísta e morredora. De um povo que trazia uma aristocracia religiosa espiritualizada, mas também fechada. Foi o povo mais endividado perante a lei divina. Não foi por isso, ou por qualquer outro motivo, mas Jesus quis vir no meio deles. Porque Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. E Jesus sempre destinou espíritos experimentados para auxiliar esse povo. A gente encontra Moisés quando trouxe no Monte Sinai, através da mediunidade, o Decálogo. Quantos outros que nos auxiliaram. O terceiro agrupamento que veio de Capela, eles vieram para a região dos hindus. É o povo indiano. Um povo conhecedor de leis remotíssimas, como a lei da reencarnação. Eles conhecem os corpos espirituais,
as práticas de cura, mas traz uma separação social truculenta entre os árias e párias. Mas esse povo, todos nós da terra, quando gostaríamos de beber sobre espiritualidade, buscávamos a Índia. Ali contém também muitos irmãos. Na era de Jesus, a gente nota que nossos irmãos essênios, na sua prática, na sua cultura, trazem muitos ensinamentos já parecidos. Mas é nos arianos que nós vamos encontrar as epopeias mais lindas, mas as guerras mais sanguinolentas. É um povo que perdeu um paraíso e gostaria de reconquistar ele aqui na terra, mesmo brigando com a divindade. Trouxeram o espírito de trabalho. Eles gostariam que a arte, tudo aqui se desenvolvesse, mas não o espírito religioso. Eles eram contra tudo e a todos. E Jesus, mesmo assim, viu nesses corações de gelo uma ferida fechada. Mas Jesus reconhece que foi o único agrupamento que quis se misturar com os selvagens. Esse agrupamento, eles formam toda a comunidade europeia. Eles trazem a separação entre as casas, entre os lugares. As aldeias começam a ter sinônimos de cidades. É esse povo que forma todos os precursores de Jesus e começa a formar a antiga Roma até a chegada da carta viva de Deus, quando a necessidade sempre fala mais alto. O mundo espiritual vem nos auxiliar. E Jesus já deixa os seus ensinamentos em tudo o que fez. Emmanuel, no Pensamento e Vida, vai dizer que toda a experiência de Jesus, toda, sem exceção, até mesmo a simbólica, traz lição para nós. E a lição que a gente obtém da chegada do nosso Mestre já é a humildade, por vir numa manjedoura, trazendo ali a esperança, o amor e a caridade para todos, inclusive para os animais que ao seu lado estavam. Jesus entrega não só o Evangelho, mas a sua doutrina de amor nas mãos de Simeão, João Batista, José e a sublimada Maria, para que pudessem auxiliar o Mestre no seu trabalho. E no livro Fonte Vida, no capítulo 106, a gente vê o Evangelho de João falando para nós. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a reteve. Emmanuel intitula Sirvamos ao Bem. E ele começa falando que o trabalho do Cristo era sozinho, como no chão que necessitava ser arado. Mas Jesus não deixou hora nenhuma de servir. Serviu a todos, indistintamente, sem humilhar e nem ferir a ninguém. Desbravou muitos campos. Porque todos esperavam um Salvador, como dizia os antigos profetas, como alguém que iria defender os interesses, como alguém que iria trazer uma revolução. Mas Jesus não vem como um revolucionário. O seu compromisso é com a evolução. E ensinar os seres que aqui desenvolvia a maturidade espiritual. A aprender que depois da sensação vem o sentimento. Mas o Cristo, como diz Emmanuel, não encontra terreno pronto em área nenhuma. Até mesmo o povo hebreu que o recebeu
não reconhece nele um espírito com a superioridade elevada. Mesmo após caminhar por sobre as águas, ali fica uma lição para nós. Qual a definição de espírito puro? Aquele que a matéria não sobrepõe mais o espírito. Naquela época, água significava coisas materiais. E hoje, através da ciência, a gente sabe da formação do nosso corpo. 70% formado de água. Então, a matéria não sobrepõe ao espírito puro. Jesus transcendeu ao caminhar, a deixar essa lição por caminhar por sobre as águas. Daí a gente começa a entender essa lição do amor, essa terapêutica de Jesus, do qual nosso mestre começa a conviver com Judas, que trazia infidelidade, com Simão Pedro, de temperamento, ora tranquilo, ora destemperado. Ele, que do alto da sua virtude recebe uma mulher pega em adultério, o que Jesus faz? Trabalha a indulgência, deixando a lição imortal para todos nós. Minha irmã, cadê os que te condenaram? Porque eu não te condeno. Vá e não volte mais a errar. Maria essa, mais tarde, a gente vem saber do trabalho magnífico, nossa irmã Madre Teresa de Calcutá, que sempre disse para nós que ela é uma gota no oceano do Pai, mas que o oceano não seria o mesmo se não fosse a gotinha dela. Então está aí, após alguns séculos, o trabalho regenerador de alguém que aceitou o amor de Jesus. Esse amor que transforma muitas, muitas vidas. E a gente nota que ao caminhar com os discípulos, Jesus vê uma discussão entre eles. E os discípulos discutindo quem era o maior entre todos eles que ali estavam. E o que o mestre faz? Pega uma toalha, cinge os lombos e começa a lavar os pés de cada um. E deixa a lição imortal para todos nós. Aquele que quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Porque é só assim que a gente sente. Muitas das vezes a palavra não tem alcance, mas o exemplo ele arrasta. E dali Jesus, ao conviverem com os homens, escravos, plebeus, pagãos, demonstrando tudo o que deveríamos fazer e aprender, mexeu com o egoísmo e o orgulho dessas 6 raças. Saibam vocês que a maioria daqueles espíritos que ali estavam, hoje estão ainda no sistema financeiro e político do nosso planeta. Ainda não entenderam essa lição do amor. E cabe a nós espíritas, com os nossos exemplos de amor, justiça e caridade, levarmos o pouquinho que aprendamos dentro das nossas casas, para onde eu estudo, onde eu trabalho, dentro do meu lar, e com todos aqueles que convivem conosco. Porque quando Jesus demonstrava o amor, e esse amor começava a ferir os ouvidos dos reis, César trouxe muitos leões, mas os cristãos, eles entravam cantando. Daí trouxeram tochas, e durante 4 séculos, nós vimos nossos irmãos nessas fileiras. Mas chega um momento que a atrocidade, esse orgulho humano, ele é vencido.
somente pelo amor, pela união, pela aceitação e pela simplicidade. E esses homens que conviveram com Jesus puderam deixar para nós. A gente vai ver a primeira comunidade nascer na Casa do Caminho. Pedro, ao receber todos aqueles irmãos fariseus, eles que sustentavam a parte de assistência da Casa do Caminho, Pedro recolhia todos aqueles caídos pelo caminho, como nosso irmão Estevão, e aquele que foi um dos maiores perseguidores, ao chegar à porta da Casa do Caminho, o nosso irmão Saulo, que após o seu entendimento, o seu esclarecimento, como Paulo, o vaso escolhido, conta para nós que Deus, todas as vezes que Ele nos acolhe como filhos, nós recebemos alguns açoites. Dizemos que são açoites das circunstâncias, das provas, das expiações, que é necessário que a nossa consciência nos auxilie a entender que toda dor que nós passamos hoje, ela é somente uma pontinha do iceberg. Porque Jesus, quando Ele nos olhava, mesmo olhando para corpos saudáveis, Ele sabia que ali ainda faltava moralidade. O nosso mestre, com o seu amor, ele tinha esse entendimento para trabalhar. E deixa essa herança para os nossos irmãos da Casa do Caminho. E Paulo, quando chega e obtém essa visão, se afasta para o deserto, recompõe. A gente vai no Livro dos Espíritos, questão 621, e ali nos esclarece sobre essa questão. Aonde está escrita a lei de Deus? Está na nossa consciência. Esse livro, ele traz uma abertura de consciência tão grande, porque Lucas vem dizer, no seu Evangelho do capítulo 1, que Jesus pregava o Evangelho de Deus. Então existe somente um Evangelho, mas muitos Cristos. Porque os Cristos não são palavras. Os Cristos são cartas vivas de amor. Porque aonde foi que nos cegou que Deus utiliza de papiros, de papéis, para ensinar os seus filhos a sua lei? E Kardec vem nos dizer que o Evangelho é o código moral universal. Ou seja, em qualquer estrela, em qualquer galáxia, em qualquer planeta que eu estiver, o código moral, essa justiça de amor e caridade, ela é em todos os mundos. Porque quando Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É justamente disso que Jesus estava ensinando. E para que a gente não estenda mais, eu gostaria de contar uma história que a gente vê o tanto que o mundo espiritual trabalha. Porque esse livro, ele traz todo o trabalho do mundo espiritual. Mas essa história é porque a gente estuda muito algo sobre os judeus, e a gente viu até um filme, não sei se alguns conhecem, ele chama Oskar Schindler. É um alemão que tinha uma fábrica têxtil, né, na época da Segunda Guerra Mundial. E ali Oskar, ele começa a perder todos os seus funcionários para Hitler. Porque ainda os espíritos que trabalhavam com ele, essas almas que prestavam serviço, gostariam de dominar, queriam ter o poder. E Oskar começa a perder esses funcionários, porque nos campos de batalha eles empunhalavam as armas, né, o poder sobre o seu semelhante.
E ali foi saindo de centenas. Ele tinha mais de 1.000 funcionários dentro de sua fábrica. Só que ele teve uma ideia. Ele chegou perto de daquele que ainda era considerado como um amigo, e fala para ele: essa família que você vai levar para o campo de extermínio hoje, eu não posso ficar com ela? E paga um agrado para esse soldado e leva uma família. E olha para vocês verem como que é o trabalho. Nada acontece por acaso. Essa família de 3 pessoas, um esposo, uma esposa e um filho, trabalha sem cessar 24 horas e agradece somente pela comida que estava recebendo, que não precisava de salário. E Oscar começa a enxergar ali, primeira condição financeira para manter a sua fábrica. Ele não tinha essa visão espiritual do bem que ele iria fazer. Mas começa a chegar em outros soldados e retirando aos poucos os nossos irmãos judeus para dentro de sua fábrica. Passado alguns anos, ele já começa a adoecer o corpo, e todos os judeus que ele havia trazido para dentro da fábrica reúne um dia na porta da fábrica. E ele, por ser um empresário, chega com o único carro da localidade. Para na porta e vê aquela multidão. E vem o mais velho, como é tradição dos judeus, entrega uma moeda para ele e diz para ele: o homem que salva uma vida, salva o mundo inteiro. E nessa hora, Oscar Schindler, ele cai em si. Caindo em si, a gente nota que todo espírito percebe, tem essa sensibilidade para com os outros. E ali ele olha para o carro e fala: por que eu não desfiz desse carro antes? Dava para me ter salvado mais 100 vidas. E os judeus acalmam ele, agradece ele por que ele já tinha feito. E entrega para ele uma lista de 1.100 pessoas que ele havia recolhido dos campos de extermínio. Então, meus irmãos, que nós possamos levar para os nossos lares, principalmente para os nossos corações, as lições aprendidas aqui nessa noite de hoje. Era isso que nós tínhamos para conversar com vocês. Agradecemos a todos os ouvintes da rádio, a todos vocês pela paciência de nos ouvir, mesmo com essa vozinha ruim, né? Mas saibam vocês que é de levar o culto do Evangelho no lar a cada sábado. Para um projeto, a gente fala que é nosso, né? Mas a gente sabe que no campo da espiritualidade já estava preparado. Levamos todos os sábados na cidade de Patos de Minas, nos bairros Coração Eucarístico e Quebec, as famílias que não têm acesso a esse evangelho de amor. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e dê a cada um o seu merecimento. Que assim seja, graças a Deus.